queridos, como vocês estão? Está tudo bem? Espero que sim. Glória a Deus. Gostaríamos de deixar uma palavra aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade. O porquê lançar a nossa ansiedade em Jesus. Por que temos que lançar a nossa ansiedade sobre Jesus? Com o versículo base, eu tenho 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7. Como base, vamos estar falando aqui um pouquinho da ansiedade. Vamos ter a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Graças a Deus, pois no fim desta mesma estaremos fazendo uma oração a todos. Então vamos ler o texto sagrado. Que diz assim: lançando sobre ele, eu vou ler desde o 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha só. Agora vem a cereja do bolo, como diz meu filho Micael. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, fortalece-nos enquanto buscamos ser mais parecido com o Senhor, humilde, honesto e sincero. Amém. Graças a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa. Então esse é o tema. Por que devemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus? O texto já está dizendo tudo. Porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de nós. É sobre Ele que temos que lançar nossa ansiedade. Você está entendendo? Por que Ele tem cuidado de nós? Porque nós somos a preocupação dele. Por que ele tem cuidado de nós? Porque nós somos a preocupação dele. Preocupação esta que em João capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala em Coríntios que Jesus
ele sendo perfeito, ele se fez injustiça, se tornou injustiça para nos fazer justiça de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, versículo 32, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem seria o engraçadinho para se opor contra nós? Mas se nós olhar nesse versículo, nós vamos ver no versículo 8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que a nossa ansiedade, ela tem que ser lançada no nosso Criador, naquele que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Você pediu isso? Eu não pedi. E a Bíblia ainda revela em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano: e todos aqueles que o recebeu, que reconheceu que é um pecador e que precisava de um Salvador, ele lhe deu poder para que seja filho de Deus. Não importa qual seja o nível do pecado. A Bíblia fala em Atos que Deus não se lembrará do passado. Após você reconhecer que é um pecador e que precisa de um Salvador para te perdoar dos seus pecados, Deus não se lembra do passado. Ele vai perdoar o pecado do passado, do presente e do futuro. Mas para isso é necessário nós se humilhar debaixo da potente mão dele, reconhecendo que nós somos carentes da sua misericórdia, que nós somos carentes que ele nos conceda a salvação. Você está entendendo? Observe que ainda em João capítulo 14, olha a preocupação desse Jesus por nós, por mim, por você. Ele disse: eu vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, vós esteja também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Você está entendendo? Então, livro de Romanos capítulo 8, versículo 32. Se ele não negou o seu próprio filho, observe, se ele não negou para nós o seu próprio filho, como não dará com ele também todas as coisas? Mas o que nós não podemos é suportar sozinho todas as preocupações. Porque a ansiedade, ela surge de pensar, de entupir a caixa das nossas emoções de problema. Pensar não é uma opção nossa. Pensar é uma atividade inevitável. Ninguém consegue parar de pensar. Filho, ninguém consegue parar de pensar. Apenas podemos desacelerar o nosso pensamento. Até a tentativa de interromper o pensamento já é um pensamento. Nem quando dormimos, os pensamentos nos abandonam, a nossa mente. Por isso sonhamos todos os dias, produzindo milhares de sonhos. Mas não podemos parar de pensar.
Mas eu não paro de pensar nisso, eu não paro de pensar naquilo. Podemos bloquear o pensamento. No momento a qual queremos suportar sozinho as nossas preocupações e tensão e luta diária, mostra que nós não estamos confiando a nossa vida em Deus completamente. É preciso humildade para reconhecer que Deus se importa, para admitir a sua necessidade e deixar que outros membros da família de Deus nos ajudem. Às vezes pensamos que a luta causada por nossos próprios pecados e insensatez não seja uma questão com a qual Deus se preocupe. Mas quando nos voltamos a Deus com arrependimento, Ele nos ajuda até mesmo suportar o peso desta luta. Lançar nossa ansiedade sobre Deus exige ação, não passividade. Não se submeta à circunstância, mas o Senhor controla a circunstância. Ele nos fez. Nós viemos dele. Ele é a nossa origem. Ele é a nossa fonte. E por isso temos que lançar nossa ansiedade sobre ele. Você está entendendo? O porquê não falar com Deus? O porquê não contarmos sobre as dívidas para Deus? O porquê não contar sobre um problema de relacionamento para Deus? Nós somos feitura de Deus. Deus, ele não criou um fracasso. Deus nos dá o livre-arbítrio para que Ele quer que nós resolvemos se achegar até a Ele com amor. Deus, ele não vai forçar eu e você, mas ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Agora nós sabemos que a maioria dos problemas qual nós temos são sintomas psicomáticos, como tontura, dor de cabeça, que vem através da ansiedade. A ansiedade é um estado psíquico de tensão emocional caracterizado por diversos sintomas: irritabilidade, inquietação, transtorno de sono e pensamento acelerado. Quando os transtornos psíquicos, como a ansiedade, não são resolvidos, eles são distribuídos no cérebro, presta atenção, e daí canalizado para algum órgão importante do nosso organismo. No coração gera taquicardia, no estômago gastrite, no pulmão falta de ar e assim por diante. Você está entendendo? Então temos que contar os nossos problemas a Deus. Quando você adquire um carro de uma concessionária, e você tem que levar lá 2, 3 vezes para eles fazerem, eu esqueço como fala, porque eles sabem, porque foram eles que construíram. Agora, levamos o nosso carro no mecânico, na concessionária, por quê? Porque esse carro adquiriu um problema.
Problema esse que o mecânico pode resolver. Pode resolver. E a mesma coisa. Quando esse carro foi feito, não fizeram esse carro para depois pensar para que ele seria utilizado. Não. Fizeram esse carro para que ele pudesse locomover o ser humano. E de repente ele para no meio do asfalto, ele para no meio da rua. Então ligamos para o nosso mecânico específico. Ou alguém fala, amanhã eu preciso levar lá na concessionária. Esse carro é novo, pô. Já tá dando problema, ele tá na garantia, ele tem seguro. Assim também. Dependendo do desenvolvimento a qual você está usando o carro, ele pode aparecer problema cedo no carro. E depende do problema, o mecânico vai falar assim, você está fazendo isso com esse carro? Você bateu esse carro? Você está passando uma lombada depressa com esse carro? Por que os mecânicos vão falar isso? Porque eles entendem. Por que o cara da concessionária vai fazer isso? Porque foram eles que fabricaram o carro. Então eles entendem do carro. Assim também, quando Deus nos fez, houve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o porquê ele nos faria. E uma das coisas, com certeza, que foi dito naquela reunião de Pai, Filho e Espírito Santo, que eles não criariam um fracasso. Se temos tentado nos fracassar, se temos tentado olhar para trás, não tem nada a ver com Deus. Ele nos fez a sua feitura. Ele nos fez do boneco da terra. E ele construiu um boneco que não tinha vida. Então ele queria fazer o ser humano indestrutível. E ele não viu nenhuma matéria no mundo que faria o homem indestrutível. Aí sabe o que ele fez? Ele entrou dentro de nós, ele falou, só tem um jeito de fazer o homem ser indestrutível. Só tem um jeito de fazer o homem com tanta sabedoria que ele pode criar um celular, que pode falar, que pode ligar aqui e apenas segundo falar com alguém que está na Argentina. Eu vou entrar dentro do homem. Então a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas do boneco de terra. E o boneco de terra começou a viver. Mas de repente, não para Deus. Deus criou o mar, Deus criou o oceano. E as ondas vêm até na beira da praia e não passa dali. Sobre ordem de Deus. Mas o homem, Deus criou o homem, Deus falou assim para o homem, vinde a mim. E o homem diz não, mas diz sim para a pornografia, diz sim para o adultério, diz sim para a ideologia de gênero. Às vezes nós dissemos sim para fazer algo contra o nosso próximo. Às vezes nós dissemos sim quando a tensão emocional vem sobre nós e brigamos com a nossa própria família. Ficamos emburrados com a nossa própria família. Mas Deus falou, vinde a mim, nós não queremos ir a Ele. Porque se apresentar diante de Deus e querer ser como Deus, significa querer ser bonzinho. E a humanidade não quer ser bonzinho. Porque se ser bonzinho para esse mundo, não é legal, não está na moda. O que está na moda é viver uma vida errada, longe de Deus, na prostituição, abortando, desejando mal para esse, para aquele. Isso está na moda.
Observe que as coisas de Deus nas redes sociais, ela tem um público menor, mas um vídeo de ideologia de gênero, um vídeo de estupro, de repente se torna milhões de visualizações. Então nós temos que lançar nossa ansiedade diante de Deus. Nós temos que contar para Ele o nosso problema. Porque nós somos feitura dEle. Ele que nos criou. Então Ele sabe como nós vamos funcionar melhor. E do mesmo jeito que um copo foi feito para beber água, um carro foi feito para locomover ser humano, um médico foi feito para resolver problema de cura, um mecânico foi feito para resolver problema de conserto de carro. Eu e você que fomos chamados por Deus, nós fomos feitos para ser um milagre na vida de alguma pessoa aqui nessa terra. Ah, mas eu só arrumo inimigo, ninguém gosta de mim. Porque às vezes as pessoas não gostam de nós. Por quê? Porque às vezes elas fazem alguma coisa para nós. Elas acabam pisando no nosso pé. E ficamos magoadas com ela. Em vez de deletarmos da nossa mente o pisão que ela deu no nosso pé, deletamos do nosso convívio essa pessoa. Observe que quando Judas estava na mesa, Jesus já sabia que ele era o traidor. E Jesus não mandou ele sair da mesa, mas ao contrário, Jesus deu o bocado na mão dele. O bocado só era dado para pessoas especiais. Judas foi quebrado naquela hora. Porque ele pensando em trair e Jesus preocupado com ele, dizendo para ele: você é especial para mim. Então, querido, você é um milagre na vida de alguém nessa terra. Em algum lugar dessa terra tem alguém que precisa de você. Olha só, o carcereiro precisaria de Paulo, porque ele aceitaria. Olha só, Deus está dando agora. Deus está dando agora. O carcereiro aceitaria Jesus através de Paulo. Através de Paulo e Silas. Mas antes ele fez o mal para Paulo e Silas. Porque ele trabalhava para Nero. Ele lançou Paulo e Silas no cepo, com as costas tudo sangrando, porque eles tinham apanhado de fio que tinha osso na ponta. E prenderam os pés dele no cepo. Era para Paulo e Silas ficar magoado com aquele carcereiro. Hoje os crentes pedem para Deus pesar a mão no outro crente. Hoje os crentes falam para Deus, em vez de falar para Deus assim, ó, dá para mim, que eu vou dar para o meu irmão também. Ele fala, dá para mim, Senhor, para ele ver que eu tenho e o outro não tem. Sim, mas Paulo e Silas não. Era para eles falar assim: Paulo, vamos orar para Deus pesar a mão no carcereiro? Ele tá vendo que nós tá sangrando. Ele tá vendo que nós tá sangrando, Paulo. Mas sabe o que eles fizeram? Perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Parecia que Deus não estava ali. Sabe por que muitas vezes nós estamos bicudos, nós ficamos magoados, nós ficamos com a cara de delegado federal do Iraque? Porque nós não cantamos. Cantar é mostrar que, apesar da tristeza estar batendo na nossa porta, é mostrar que a nossa ansiedade, que nós estamos tristes, mas não destruídos. É porque nós não lemos a Bíblia, é porque nós não fazemos uma oração, é porque nós não ajoelhamos, não colocamos nosso joelhinho cinzento no chão, no pé da nossa cama e moiamos a fronha do nosso travesseiro falando com Deus. Mas muitas vezes falamos o que nós estamos passando para as pessoas da internet. Aí as pessoas pegam aquilo que nós falamos
e aumenta, vai fazer fofoca de nós. Mas não falamos para aquele que nos construiu. E aí ficamos tristes. E quando nós estamos tristes, até parece que Deus não está conosco. Porque olha aqui que a Bíblia fala, o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Se ele está ao derredor, é porque ao redor tem um anjo. Mas quando nós deixamos de crer, quando nós começamos a duvidar, quando nós começamos a se abrir com pessoas carnais que não têm capacidade de nos ensinar segundo o que o céu deu para ele. Aí o anjo sai, o anjo que está ao derredor, e o diabo ao derredor, porque o diabo não pode passar, chegar perto de mim, perto de você, porque lá em Salmo está escrito que o anjo de Deus acampa ao redor daquele que o teme. Mas como que a gente não está temendo mais? A gente está fazendo fofoca, a gente anda bicudo reclamando. A gente não leva o nosso carrinho e põe na mão daquele que nos fez. Aí o anjo sai de perto de nós. O anjo sai de perto de nós. Aí a gente fala, eu estou macumbado. Fizeram macumba para mim. Estão falando de mim. Não é que estão falando. Não é que fizeram macumba. É que o meu pensamento é pensamento baixo. É que eu não consigo dar um A para mim. Eu só dou um C, nem um B eu dou para mim. Ai, eu não tenho sorte com nada. Ai, ninguém gosta de mim. Ai, não acontece nada na minha vida. O anjo fala, eu vou sair daqui. Aí o anjo sai, o diabo começa a soprar na nossa mente. É o que a Bíblia está falando aqui, ó, sede sóbrio. Ó o que a Bíblia está falando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que ele tem cuidado de nós? Porque nós somos a preocupação de Deus. Nós somos tanto a preocupação dele, que ele falou, filho, vai lá e morre por eles. Aí ele diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha, talvez essa pessoa que está pisando no teu pé, é a que Deus vai te levantar para te ajudar naquilo que você precisa. Talvez você tenha Deus, mas talvez você não tenha ainda uma casa própria. E você vai ajudar aquela pessoa, que aquela pessoa vai ficar tão agraciado que vai te dar uma casa, porque talvez essa pessoa é rica. Eu conheço pessoa assim. Essa mulher que mora aqui nesse quarteirão atrás de mim descendo, ela foi orar para um homem no hospital, Deus curou o homem deu um jipe para ela. Deu um jipe para ela. Então o que aconteceu? Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Atos capítulo 16, versículo 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. A visão era de caos, parecia que Deus não estava ali. Por isso que eu falo para você, para de ser crente benção. Seja crente. O crente benção fica esperando um milagre. Mas o crente que busca Deus, ele é um milagre na vida das pessoas. Vamos para a Bíblia? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E os outros olhando, observando. Porque os outros ficam olhando para nós. Se a hora que nós estamos passando necessidade financeira, se nós estamos reclamando ou se nós estamos agradecendo. Se a hora que as portas estão fechadas do emprego, nós estamos reclamando ou se nós estamos agradecendo. A Bíblia fala que os presos ficou boquiaberto. Estava vendo eles com o pé preso, todo ensanguentado. E cantando, o povo falou assim, que Deus que é esse que ele serve?
Que Deus que é esse que faz alguém cantar em meio ao caos? Que Deus é esse que faz alguém cantar em meio à enfermidade? Às vezes a nossa prisão é o desemprego, às vezes a nossa prisão é a enfermidade. A prisão de Paulo e Sila era as grades. A prisão de Paulo e Sila era o solo daquela grade, era o cepo. Mas quando eles começaram a cantar e orar, aonde parecia que Deus não estava, Deus se manifestou. De repente houve um terremoto na cadeia. Talvez no meio da enfermidade, se você cantar, a prisão vai quebrar. A enfermidade vai ser curada. Talvez em meio do casamento que está por um triz, se você cantar porque seu esposo te bate, porque o seu esposo bebe, talvez se você cantar, ele vai ser liberto. Talvez em meio que você está querendo sair da empresa, porque você faz 15 anos que trabalha nessa empresa, faz 20 anos, 30 anos, e até esses 30 anos serviu. Você põe o pão na mesa para o seu filho e daí. Mas de repente você cansado, porque você acha que merece um aumento. Você começou a falar mal do seu patrão. Ora para ele. Leva o nome dele para o teu truquinho de oração. Quem sabe de repente você não é surpreendido com um aumento. Então, de repente, Paulo e Sila orou, e de repente houve terremoto, e de repente os presos ficou tudo ali. Os presos, eles foram libertos da ansiedade e ficou preso em Cristo. Como Paulo, que se intitulou prisioneiro de Cristo. De repente, o carcereiro, ele falou assim: eu vou se matar, porque eles vão me matar mesmo, porque se os presos fugir, eu vou ter que dar conta com a minha própria vida. Sabe que Paulo e Silas falou? Não faça nada contra a tua vida, porque nós todos estamos aqui. Você já viu manifestação nas cadeias do Rio de Janeiro, de São Paulo, no Carandiru? Que quando os presos têm uma chance de fugir, eles vão embora. Agora veja só que a porta daquela prisão estava escancarada, mas os presos não fugiu. Sabe por quê? Porque ficaram presos no milagre que aconteceu através de Paulo e Sila. Sabe, eu quero profetizar na tua vida que Deus vai prender pessoas em você, não porque você tem dinheiro no bolso, não porque você é sabido, mas porque Cristo está na tua vida. E aí, agora? O carcereiro falou: o que eu faço então? Paulo falou: crê no Senhor e será salvo tu e a sua casa. A Bíblia fala que foram para a casa do carcereiro e de repente todos aceitaram Jesus. Olha só, o carcereiro tinha feito o quê? Estava fazendo mal para Silas e para Paulo. Se Paulo ficasse magoado com ele, Paulo ia falar: vamos fugir daqui, deixa o carcereiro aí, ó, que se dane. Ele quis fazer mal para nós, agora Deus está punindo ele. Querido, talvez a pessoa que vai ser um divisor de água na minha vida e na tua vida, nós estamos impedindo isso, não perdoando ela. Nós estamos impedindo isso, não olhando para a qualidade dela, mas olhando para o defeito. De repente, depois de todos aceitarem Jesus, o carcereiro se tornou médico de Paulo e Sila. Se tornou médico. Por quê, Ademir? Lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26 em diante. A Bíblia fala que Paulo e Silas deita de bruço e o carcereiro que fez mal para Paulo e Silas começa a passar remédio na ferida de Paulo e Silas. Talvez alguém não nos dá a mão, porque todo mundo a gente exclui. Ah, esse fez isso para mim. Ah, esse fica me olhando assim.
Ah, esse fica me olhando assim. Ninguém presta para nós. Mas como, Ademir, parar de pensar assim? Eu já falei que pensar não é uma opção nossa, mas é uma atividade inevitável. Ninguém consegue parar de pensar. Mas apenas podemos desacelerar o pensamento. Que até a tentativa de interromper o pensamento já é um pensamento. Mas podemos desacelerar o pensamento. Quando você começar a pensar, eu tô com ódio daquela pessoa, canta um hino. Que na hora que você começar a cantar um hino, o seu pensamento de ódio vai ser interrompido. Canta aquela música então. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Pense em algo bom. A maioria dos nossos monstros não existe. Somos nós que criamos ele. Em vez de tentar suportar sozinho as suas preocupações, as suas tensões, cria um truquinho de oração, cria um quarto de oração. Você já assistiu o Quarto de Guerra? Começa a pregar nesse quartinho, começa a pregar lá no fundo do seu quintal e pendurar no pé de laranjeira, no pé de abacate aí, ó, os seus pedidos. Esse é meu pedido, essa é a minha carta pro Senhor. Sabe por que eu tô escrevendo pro Senhor? Pô, o Senhor que me fez. Um homem diz que nós viemos do macaco, mas eu acredito que eu sou feitura sua, por isso tu é a minha fonte. Se uma árvore for tirada da terra, ela morre, porque ela depende da terra. Se um peixe for tirado da água, não precisa matar ele, ele morre, porque ele foi criado dentro da árvore. Assim sou eu, Senhor. Se eu sair da tua presença, eu vou morrer, eu vou ter transtornos emocional, eu vou ter transtorno psíquico. E segundo a ciência, os distúrbios emocionais podem desencadear uma série de doenças. Davi, ele disse, esperei com paciência no Senhor. Ele esperou esperando, ele lançou a ansiedade em Jesus, em Deus. Às vezes nós falamos assim, Senhor, eu estou colocando na mão esse problema. Mas de repente ligamos para uma pessoa e falamos, eu queria te falar uma coisa, eu não aguento mais. Caramba, meu! Caramba, mano! Eu acabei de colocar o problema na mão de Deus, deixa ele resolver. Coloquei o problema na mão de Deus. Agora eu vou orar para ele movimentar a mão no problema. Porque quando ele movimenta a mão no problema, coisa extraordinária acontece. Mas aí eu falo que estou colocando na mão de Deus, de repente eu ligo para uma pessoa e falo assim, eu posso se abrir com você? Pode. Ah, não aguento mais. O diabo, quem, irmão? O diabo. O diabo. Aí o diabo grita de lá, ó, estão ponhando culpa em mim lá, ó, ele que fica falando palavrão, ele que não crê no Deus dele, ele que tá abrindo o problema dele com fofoqueiro. Ah, Neia, subi, e de flácio, Neia, e de plá supra nébia, eu profetizo que você arruma um quarto de guerra aí e vai lançar sua ansiedade para Deus. Fala para Deus. Bate no chão, fala, eu sou a sua feitura. Me dê visão de águia. Eu estou apenas desistindo do propósito. Eu não estou fracassando, eu estou desistindo. Às vezes você não está fracassando. O nome por que você está passando é fracasso, mas você está apenas desistindo. O ladrão da cruz, ele não tinha fracassado. Ele estava apenas desistindo. O céu estava aberto para ele. Eu quero te dizer que quando tudo estiver fechado,
olhe para o alto. O céu está aberto. Ah, mas ninguém se importa mais comigo, ninguém vem na minha casa. Talvez Deus se afastou as pessoas de você. Por quê? Para você ficar só com Ele. Porque quando as pessoas estavam perto de você, você não tinha tempo para Ele. Agora ele saiu, Ele tirou as pessoas que tiravam a sua atenção para você não dar atenção nele. Então quando você estiver sozinho, não fica pedindo para Deus trazer para perto de você as pessoas que Ele afastou. Apenas diga para Deus dessa forma: Senhor, eu estou só. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Davi esperou com paciência, ele esperou esperando. Quando você espera esperando, a aflição vem, ele vai lá e põe o joelho no chão. A aflição vem, ele começa a cantar um hino. A aflição vem, ele vai e começa a ler a Bíblia. De palabras. E aí ele vai se enchendo. E aí ele vai se enraizando mais em Deus. Porque sabe o momento certo de se enraizar em Deus? É quando no meio da aflição. Jesus, ele sempre encontra com as pessoas no meio da tempestade, você percebeu? No meio da tempestade. Teve uma vez que eu quebrei o joelho, quebrei os 2 dedos da mão, Jesus encontrou comigo, curou o meu joelho quando eles falaram que eu precisaria operar. E eu estava devendo 7.000 da moto, ele me deu a moto por 1.200. Aonde ele encontrou com os discípulos? No meio da tempestade, andando por cima d'água. O salmista, ele diz: da profundeza te clamo. Às vezes Deus permite as profundezas, porque senão nós não clamamos. Porque senão nós pensamos que o ouvido dele está tapado. Não é que Deus não ouvia o povo de Israel. Não é que Deus não via a ameaça do gigante. Mas ninguém falava em Deus. Só falava no problema. Olha lá, ele está lá. Ó. Olha, de novo ele está lá. Porque foi 40 dias. De manhã e à tarde o gigante se apresentava e falava: dá-me um homem para lutar comigo. E ninguém falava de Deus. Ninguém falava de Deus. Ninguém falava de Deus. De repente Davi chega, dá uma olhada assim e falou: quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Parece que eu vejo Deus falando assim para Jesus: filho, gritaram por mim lá. Ei, ei, gritaram por mim lá. Alguém reconheceu que eu sou o Senhor da guerra. Alguém reconheceu que eu não venço nem com espada e nem com varapau, porque eu conheço a guerra. Eu quero fazer uma oração. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque nós somos a preocupação dele. Porque quando foi criado cópia, em Adão, cópia caída. Cópia caída. Então Deus enviou o seu Filho amado para nos resgatar. Porque a preocupação dele é que nós tenhamos a vida eterna. Eu quero fazer uma oração aqui agora. Deus da sabedoria e do conhecimento, a Ti elevamos nossos olhos. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que do Senhor é o céu, mas a terra o Senhor deu auxílio dos homens. Mas só que nós, homens, temos que entender que para sermos vitoriosos, temos que servir ao Senhor nessa terra. Nós não podemos servir o diabo na terra que Deus nos deu. Nós não podemos crer naquilo que não pode mover a mão, naquilo que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, e que tem boca, mas não fala, e que tem pés, mas não anda. Nós temos que crer no Senhor e Salvador da nossa vida.
Entra agora nos lares daquele que está assistindo essa live ou vai assistir a live. Que elas possam te conhecer através de um milagre. Porque eu te conheci através de milagre. Através da minha mãe. Que eu tinha caroços por debaixo. Eu bebia. E o Senhor me libertou. E o Senhor fez proeza na vida da minha esposa, do meu filho. O Senhor, quando os médicos diziam que eu precisava operar, o Senhor me curou. Eu não vi isso na vida de pessoas. É claro que eu vi muito milagre na vida de pessoas, mas isso aconteceu no meu ser. As experiências contigo aconteceu na minha casa, na minha família. E da mesma forma, Senhor, que essas pessoas que ouvirem essa live, elas possam ser tocadas e um milagre possa ser realizado na vida delas, para elas saber que o Senhor é Deus. Que se nosso corpo não está funcionando mais como funcionava, porque quando nós nascemos perfeitos, sem nenhum problema. Mas o caminhar nessa terra, Senhor, às vezes nos deixou privado de alguma coisa. Mas nesse momento eu te peço que o Senhor estenda as suas mãos agora. Porque a palavra de Deus diz que a tua palavra não volta vazia. Ela vai prosperar para aquilo que ela está enviada. E eu estou fazendo essa live, Senhor, porque o Senhor pediu. Então eu creio que essa palavra não é minha. Que pessoas possam ser tocadas agora. Que pessoas possam ser transformadas agora. Para a honra e glória do seu santo nome. Receba agora, querido, aí onde você está. Receba agora. Receba agora. Coloca a mão sobre a sua cabeça aí. E Deus, para você saber que Deus vai falar com você e vai fazer em você, você vai sentir uma quentura subindo dos seus pés até a cabeça e vai te dar um pranto de choro. Receba agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Ótima noite.